O Supremo Tribunal Federal remarcou para os dias 20 e 21 de maio o julgamento dos integrantes do chamado Núcleo 3, composto por 11 militares do Exército e um policial federal. A análise da denúncia estava agendada para os dias 8 e 9 de abril, e a decisão de adiar o julgamento foi tomada pelo ministro Cristiano Zanin, presidente da primeira turma do STF, que reservou 3 sessões para o julgamento, nos dias 20 e 21 de maio. De acordo com a PGR, os denunciados do terceiro núcleo são acusados de planejar ações táticas para efetivar o plano golpista após as eleições de 2022. As investigações revelaram que o grupo iniciou o monitoramento de várias autoridades após uma reunião na casa do ex-ministro da Defesa, Walter Braga Neto, em novembro de 2022, um mês antes das eleições. Entre os planos discutidos, ações extremas como possíveis atentados contra o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Esses planos incluíam métodos como envenenamento, morte por arma de fogo e uso de explosivos. Segunda-feira, 31 de março de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a Roberta Garcia e este é o videocast Em Detalhes. Aqui sempre com um convidado ou uma convidada, nós vamos mergulhar e analisar uma temática do nosso dia a dia. Hoje eu converso com Ana Penido, pós-doutoranda em Ciência Política pela Unicamp. Oi, Ana, é um prazer receber você aqui no Em Detalhes. Eu que agradeço o convite para participar de novo da conversa com vocês. Ana, comece explicando para a gente o que diferencia o chamado Núcleo 3 dos demais núcleos denunciados pela PGR, hein? Bom, militares têm 3 características que tornam eles distintos de qualquer outra categoria da sociedade civil. A primeira, a mais óbvia, é porque eles têm armas. Eles têm acesso a armas e munição. Então, é diferente de qualquer outro segmento de servidores públicos que eventualmente tivesse construindo mesmo um conluio para atentar qualquer natureza de crime, os militares têm acesso facilitado a isso, exatamente por terem acesso facilitado a armas. A segunda questão é porque os militares, a gente fala que existe um espírito de corpo. Então, o que significa isso? É quase como se fosse um corpo mesmo. Você não vai sacrificar um pedaço do seu corpo em prol da sua saúde. Você vai tentar tratar como a sua totalidade. E eles se veem dessa maneira, enquanto parte de uma mesma família, que é a família militar. Então, quando você denuncia um, os outros também se sentem atacados. A tendência, na verdade, é se aglutinar para poder se proteger. Diferente de outras categorias, que eventualmente se tem uma pessoa que cometeu algum delito, que o coletivo vai falar? Ah, não, aquela ali é a maçã podre, larga para lá. Não é o caso dos militares. Então, por isso que funciona assim, esse espírito de corpo, espírito de família. E a terceira característica é porque eles vêm de uma mesma instituição que é marcada por hierarquia e disciplina. Então, dificilmente alguém faz alguma coisa sem autorização de um chefe. Sempre tem o comprometimento de um 4 estrelas. E a gente viu isso, inclusive, nas denúncias, né? Independente dos diferentes níveis de comprometimento individual, o fato de virem dessa instituição, que se organiza através da hierarquia e disciplina, compromete no sentido mesmo de que sempre vai ter um comando. E as ordens desse comando vão ser seguidas na totalidade. É diferente de outras profissões civis, em que o comprometimento é mais solto, né? Assim, a formação é mais heterogênea, os interesses que se compõem ali para o golpe são distintos. No caso dos militares que se comprometeram, eles são muito mais coesos que outros grupos.
Olha, e se você pratica esportes e quer melhorar a sua performance física e mental, você não pode ficar de fora dessa novidade do ICL. No último domingo, nós tivemos uma aula inaugural da maior jornada esportiva já feita, com uma palestra inédita aqui no Brasil, com o triatleta estadunidense Mark Allen. Ele foi 6 vezes campeão do Ironman e é o maior atleta de endurance da história. Esse foi só o primeiro passo, tá, do programa PEX, que é a Psicologia do Esporte e Ciência da Superação. No PEX, nós reunimos as maiores lendas do esporte para ensinar como é que você pode encontrar a sua melhor performance no esporte e na prática de atividade física. Fora que essa performance no esporte, essa mentalidade do esporte, também pode ser usada no nosso dia a dia. Olha só que bacana, porque temos replay dessa aula com Mark Allen e esse replay está liberado por um tempo limitado. Então corra para assistir e saber tudo sobre o PEX. O link para se inscrever é o emdetalhesicl.com.br. É só entrar nesse link e deixar o seu e-mail. Você vai estar cadastrado aí para assistir a uma aula que pode mudar a sua forma de encarar os desafios e os limites do nosso cotidiano. Não perca essa aula que mudou a vida de milhares de pessoas e pode mudar também a sua. Diana, a denúncia fala em envenenamento, explosivos, monitoramento de autoridades. Você acredita que esses elementos são sustentados por provas robustas? As características que foram levantadas são interessantes, porque uma coisa é a gente fazer uma defesa abstrata da democracia. Diz pouco, de forma geral, para a população o que significa isso. Mas quando esses outros elementos são elementos de tática militar, e outros nem surgiram ainda com tanta força na imprensa, né? Mas essa dimensão, por exemplo, de fake news, a gente pode entender o uso massivo de fake news em determinados momentos enquanto um mecanismo para se promover operações psicológicas. Então, tem um conjunto de táticas e doutrinas. Na época, inclusive, do dia 8, muita gente comentou como foram usados os gradis, como as portas foram abertas, esse processo de monitoramento do Alexandre de Moraes. Então, tem um conjunto de técnicas e táticas militares mesmo que foram usadas nesse sentido. Dificilmente um civil que estivesse procurando no Google, deixa eu ver como é que dá um golpe de Estado, ia ter essa mesma formação, essa mesma qualificação. Por isso que esses militares, eles vão ser julgados pela Justiça Civil, mas eles também vão ser julgados pela Justiça Militar, porque eles fazem uma promessa, né, de que não vão usar exatamente por ter acesso à arma de fogo. Então, isso dá para você uma responsabilidade extra. Eles fazem uma promessa de nunca voltar essas armas contra o seu próprio povo, e foi isso que a gente viu, não só no dia 8, mas em todas essas outras... esses outros atos que compõem o dia 8, teve o dia 10 em Brasília, né, tentativa de bomba, derrubada de torre de energia e etc. E o fato deles serem julgados, além da justiça militar, na justiça civil, muda alguma coisa na condução dessa ação? Muda muita coisa, e essa, na verdade, é a grande novidade. A gente está vendo generais de altas patentes sentados na justiça civil, julgados pela justiça civil. Essa foi uma decisão do Alexandre de Moraes lá atrás, de puxar tudo para o mesmo processo. Porque qual que seria o nosso problema possível? Um civil e um militar, ambos estavam lá, ambos fizeram a mesma coisa, quebraram a mesma vidraça, uma hipótese. E um ser julgado na justiça civil, vamos supor que ganhasse 15 anos, e o outro ser julgado na justiça militar, vamos supor que ganhasse 3 anos. Você vai ter as mesmas pessoas, 2 pessoas com o mesmo crime, mas o fato delas terem origens distintas tornaria elas passíveis de punições muito díspares. Então, quando ele chama tudo para a justiça civil, isso é um grande salto. Inclusive porque aí abre a possibilidade da gente debater, de fato, o papel da justiça militar. Tem muitas dúvidas assim, e discussões no sentido de se é pertinente ou não uma justiça militar em tempos de paz. As justiças militares são comuns em tempos de guerra e elas existem, inclusive, para poder evitar abusos, que acontecem muitos, né? Seja contra militares do próprio país, seja contra civis e militares de outros países. Elas são para resguardar. Mas, em momento civil, a tendência, na maior parte dos países, é ir ou deixando de existir a justiça militar específica ou restringindo as funções.
No caso do Brasil, pela forma como a nossa transição não aconteceu de maneira completa, né? Ela foi muito lenta, gradual e segurada por eles, no sentido do controle mesmo militar sobre o processo de transição depois de 64, eles garantiram para si uma justiça militar grande e robusta, que julga, inclusive, crimes de civis. Só que quem compõe essa justiça militar são militares. E aí a gente volta na sua primeira pergunta, que você perguntou o que eles têm de diferente, né? E eu falei sobre o espírito de corpo. É uma justiça que são militares julgando militares. Então, todos eles são partes de uma mesma família. Então, algumas vezes da mesma família, literalmente, assim, pais, avós, tios, né? Principalmente as altas patentes têm essa característica no exército aí, brasileiro, não só no exército, mas outras forças também, mas no Brasil, tem essa característica muito marcada de filho, neto, ai, meu tio, aí eu me caso com a filha de um militar também. Então, tem uma característica muito forte, principalmente nas altas patentes, de endogenia, de ficar só entre si. E quando isso acontece, a tendência também do corporativismo, né, de você julgar os crimes dos seus próprios compadres, né, relações de compadrio nesse processo do julgamento é muito grande. Tanto que a própria imprensa noticiou a dificuldade de ter generais condenados na justiça militar. E não é nem por crime contra o Estado, por exemplo, desvio de recurso, por crimes como dirigir bêbado e atropelar uma pessoa, né? Outros crimes de outras naturezas que vão para a justiça militar. O próprio Bolsonaro, nesse sentido, é um exemplo, que vai para a justiça militar e ele não é punido, ele é reformado, mas ele continua sendo militar. Então, nesse sentido, a gente percebe, por exemplo, essas relações de compadrio nesses julgamentos. Só um parênteses, assim, porque isso não quer dizer que o mundo militar seja esse mundo do passapano, para você falar numa linguagem bem compreensível. Pelo contrário, assim, os comandantes eles têm muita autonomia para dar punições. Isso nem passa pela justiça militar. Então, por exemplo, quando os recrutas ou praças, principalmente as baixas patentes, se você chega atrasado, por exemplo, no quartel, você é imediatamente punido pelo seu comandante. Você perde o final de semana, ou vai fazer alguma atividade extra, vai ficar de guarda no momento que você, teoricamente, não teria que ficar. Então, quer dizer que não é que eles deixem, que eles não punam. Eles são extremamente punitivos. Mas eles não são punitivos no sentido dos crimes que a gente está aqui conversando, estão sendo julgados no judiciário civil por causa dessas relações de compadrio. E, Ana, a gente tem militares de alta patente envolvidos em tentativa de golpe de Estado. E a gente também conversou aqui sobre a hierarquização das Forças Armadas. O fato do general Braga Neto, por exemplo, estar preso e ser julgado compromete toda essa cadeia das Forças Armadas? Qual é a sua análise sobre isso, entendendo que há uma obediência, né, em relação às ordens? Faltam ainda iniciativas do Executivo e do Legislativo para levar a cabo, olhando para a instituição, que não são exatamente de punição ao dia 8. Isso, a punição ao dia 8 é responsabilidade do Judiciário. Mas de tentar construir ferramentas para que outros dia 8 não voltem a acontecer. Então, isso passa, por exemplo, por mandar para a reserva militares que queiram seguir carreira política, pela quarentena, que são projetos que estão no Legislativo. Isso passa por ter um Ministério da Defesa forte, composto com uma burocracia civil, que de fato tem o poder de comando sobre a estrutura da política de defesa, que é muito maior do que a política militar, estricto senso. Então, assim, tem um conjunto de questões que tanto o Legislativo quanto o Executivo está na alçada deles tomarem, e essas eu acho que eles estão ainda mais devagar. O Judiciário, nesse sentido, tem sido mais célere nas medidas que tem tomado. E os denunciados desse terceiro núcleo, eles são acusados de planejar ações táticas. Queria entender com você como é que você enxergou esse fatiamento da denúncia em núcleos. Acho que deixa mais evidente para a população o que é o comprometimento de cada um. Uhum. E, inclusive, faz com que a gente sinta falta de outros segmentos que ainda não estão lá. Então, por exemplo, eu senti muita falta dos financiadores. Porque aí, já que a gente está falando de militares, assim, como é que foi o final da ditadura militar? No final da ditadura militar, os militares ficaram com a pecha de que tudo que deu errado foi culpa deles. Se teve tortura, tarará, tudo foi culpa deles.
Os civis soltaram algumas notas, né? Alguns veículos da imprensa pediram desculpa, outros fingiram que não foi com eles, e lavaram as mãos, assim, de fato, jogaram a responsabilidade só nos militares sobre todos os absurdos que aconteceram durante os nossos anos de ditadura militar. Então, muita gente ganhou durante a ditadura militar, muita gente compartilhou esses bônus da ditadura militar, mas pouca gente ficou com o ônus. Quem ficou com o ônus foram os militares. Então, quando eu vi a divisão em núcleos, na verdade, eu falei, não, militar não é bobo. Certamente, conversas foram feitas no sentido de quem paga, quais são os grupos civis que estão apoiando. Não existe golpe militar do militar sozinho. Sem acordo, sem apoio jurídico, sem apoio financeiro, sem apoio internacional. Então, assim, certamente houveram conversas e aconteceu o envolvimento de sujeitos que ainda não apareceram nesses núcleos. Então, eu achei que foi bom para organizar o que é de fato a responsabilidade de cada um, mas eu espero que outros segmentos que ainda não foram denunciados venham à tona, em especial os financiadores. Até porque isso, sendo justa com os militares, muita gente ganhou com a ditadura. E só eles ficaram com a responsabilidade. O dia 8 só aconteceu porque muita gente financiou, se engajou, estimulou. Eles, inclusive, deram guarida para os acampamentos na porta dos quartéis. Então, eu entendo que essa responsabilidade também tem que ser compartilhada entre todo mundo que atentou contra o Estado Democrático de Direito no Brasil. Você acha que existe risco de politização ou até uma pressão institucional das Forças Armadas durante o julgamento? Bom, para mim, esse é um julgamento político. Não é um julgamento jurídico. Ele é um julgamento político, porque a gente está julgando crime de golpe de Estado. Então, ele é político por excelência, não tem como não ser político. E a principal figura desse julgamento, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro, eu até falo, ele pode ser, às vezes, uma carta fora do baralho, juridicamente falando, mas politicamente falando, ele continua tendo peso. Então, ele continua articulando grupos, ele continua influenciando, né, discursos, organizando manifestações. Então, eu acho que sim, que tem um componente político inegável num julgamento desse tipo, e isso vai funcionar para eles e vai funcionar também para os militares. Assim. Eu acho que eles têm sido até agora pensando nos militares, muito habilidosos, porque, em certa medida, para uma parcela da população, eles surgiram quase como que os garantidores, né? Só não deu certo dia 8 porque uma parte do comando não quis. E aí eu falo assim, não, peraí, muita calma nessa hora também. Porque, de fato, o comando não foi inteiro a favor do que aconteceu no dia 8. Mas o comando também não foi contra. Então, ficou ali. Vamos ver o que vai acontecer nesse processo mesmo. E nessa dinâmica, eles ganharam muita força para manter o governo Lula sob pressão. Então, para fazer com que o governo Lula não tomasse medidas, por exemplo, durante a transição. Durante a transição, todos os outros grupos, todas as outras políticas tiveram seus GTs. A defesa não teve. A transição não aconteceu de programa. Programa político mesmo, né? Personagens. Aí vem o dia 8, a medida principal, que eu acho que é reflexo desse dia 8, além da troca de comando, é a mudança de lugar da ABIN, mas poucas iniciativas foram tomadas. Então, assim, eu acho que eles foram espertos, porque eles vão sair como bons, né, nesse sentido, e, de fato, não acho que eles entregariam os colegas por essa dinâmica social de são uma família. Ainda que você saiba que alguém de sua família está cometendo um crime, dificilmente você vai denunciar ele formalmente. Então, não tinha essa expectativa de que eles prevaricaram. Não, muita calma nessa hora também, porque ali a dinâmica é outra. Você acha que há sinais de que parte da caserna ainda resiste bastante a esse processo democrático? Bom, assim, tem uma dimensão na caserna que eles reinterpretam as leis. Então, o que eu quero dizer com isso? Em 64, depois do golpe, foram vários atos institucionais. Foram muitos. Então, quando a legalidade não é suficiente, eles criavam uma nova legalidade. E isso continuou acontecendo também depois da ditadura militar.
Não é à toa que o artigo 142, sempre alguém tira ele da manga. Mas o artigo 142 garante que os militares sejam o quarto poder. O Bolsonaro falava muito isso, né, da possibilidade de intervenção militar respaldada pelo artigo 142. A rigor, o Supremo Tribunal Federal já julgou que não era pertinente, não respalda eles enquanto um quarto poder, mas na discussão política continua acontecendo. Então, assim, é difícil essa discussão democrática, porque no entendimento deles, no entendimento deles, não no nosso, mas no entendimento deles, um conjunto de medidas que eles tomam são para preservar a democracia. A própria ditadura, né, o golpe de 64 é interpretado por eles enquanto uma medida drástica, mas mais uma medida para preservar a democracia no Brasil. Eles entendem que foi a Revolução de 64 que garantiu que a gente não tivesse aqui uma ditadura. Então, assim, eu estou dando esse exemplo porque algumas palavras que a gente usa de maneira comum no mundo civil não necessariamente vão ter os mesmos significados aos ouvidos deles, né? Essa ideia de não, estamos atuando dentro das 4 linhas da Constituição. E eles vão continuar pensando que estão, mesmo quando eventualmente for uma tentativa. E várias palavras, pacificação, tem que a gente usa de uma maneira, eles usam de outra maneira. Então, eu visualizo que sim. Agora, para mim, o que dá para fazer, né? Que eu acho que a grande questão é que existem militares que tentaram dar um golpe de Estado, tá óbvio, evidente, isso aí o judiciário está julgando. A grande questão, para mim, é por que esse tipo de comportamento nasce e continua. E aí tem um vínculo muito profundo com um processo de diferenciação entre o militar e o civil. O que é? A gente tem visto diferentes analistas comemorando que eles estão voltando para os quartéis. E essa era uma retórica civil comum, assim, não, mas eles não estavam dando problema nenhum antes do Bolsonaro, eles estavam nos quartéis, acabou a ditadura, eles voltaram para os quartéis. As perguntas, como que a gente faz para erguer de novo esse muro e eles fiquem só dentro dos quartéis? E isso, na verdade, é o problema, porque militares fazem parte da sociedade brasileira. E eles são muitos, eles são diversos, embora eles sejam mais homogêneos ideologicamente que outras profissões, mas tem da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, tem praça, tem oficial, tem quadro complementar, então, assim, eles são muitos. O principal antídoto para que a gente não venha a ter outras iniciativas como essa é tornar os militares reflexo do povo brasileiro, dessa diversidade que é o povo brasileiro, do ponto de vista de raça, de credo, de classe, de ideologia, porque aí você não vai dar um golpe se você é o espelho da sociedade que está elegendo aquele projeto político. Se a sociedade caminha mais à direita, os militares também vão caminhar mais à direita. Se a sociedade caminha mais à esquerda, os militares também vão caminhar mais à esquerda. Então, acho que para a gente, de fato, enfrentar o problema, nós temos que enfrentar a ideia de que existe o nós civis e o eles militares. Porque na cabeça do militar, isso vai virar o quê? Não, mas nós militares somos melhores do que eles civis, mais organizados, mais comprometidos com a nação, menos corruptos, melhor formados, e aí mais várias coisas. E nós que somos tudo, em algum momento, a gente vai ensinar os civis como é que faz. Aí nasce a tutela desse entendimento de que os civis não têm capacidade mesmo, né? Os cidadãos brasileiros, de forma geral, não têm capacidade para escolher o seu projeto político, o seu presidente. Cabe a eles, que são melhores, mais bem formados, mais responsáveis, a responsabilidade por fazer essa escolha pelo todo do povo brasileiro. E aí você dá o golpe, porque você é melhor, então você, de fato, vai conseguir falar o que é melhor para a democracia brasileira. Então, para mim, o caminho que a gente tem pela frente é de construir pontes, de quebrar muros. Não adianta devolver eles para dentro do quartel e daqui a uns anos vai ter de novo. Eu quero mais é que o muro caia e que a gente, de fato, areje os quartéis e que os militares, a cada vez mais, eles fazem parte da sociedade brasileira. Eles têm que estar integrados nas nossas diferentes ferramentas, medidas, discussões e no próprio conversar, né, da imprensa, da sociedade civil. Você acha que pode haver alguma reação corporativa dos militares caso haja condenação
Ana, ou você enxerga essa possibilidade como muito remota? Eu acho que nesse momento o clima é de que é remoto. Por enquanto, estão se construindo condições para manter, né, preservar a instituição e condenar um ou outro indivíduo, mantendo mesmo a totalidade da instituição. Lembrando que a polarização, ela pode existir quando você for pensar a sociedade. Ela não se reflete quando a gente vai pensar nos militares, principalmente os militares de alta patente. O próprio ministro Múcio falou, olha, todos esses militares que estão aqui do alto comando votaram no Bolsonaro. Então, todos eles estão... Essa polarização é relativa, porque senão a gente fica achando que tem militar de um lado, militar de outro, isso não é real. Então, todos de um lado só. O que a gente precisa fazer, na verdade, é construir mecanismos para, de fato, olha, peraí, o projeto de país é diferente, a gente precisa muito de fazer essa discussão, levando em consideração principalmente o ambiente internacional de conflito na Ucrânia, Palestina, outras possibilidades aí sendo aventadas de guerra. Então, você precisa mesmo ter uma política de defesa estruturada, com militares bem formados para estar atuando nessa política de defesa. Eu acho que tem essa dimensão mesmo que precisa ser trabalhada. Agora, o que não pode é eles ficarem avulso, né? Assim, não é comigo esse problema. Não, vamos ver se resolve. Por isso que eu falei sobre algumas palavras terem um significado diferente. A própria palavra pacificação, que assim, a gente associa o Lula à ideia de pacificação, com vários segmentos, né? Mas pacificação, se a gente for pensar no léxico civil, a gente imagina, na verdade, como um acordo. Eu tenho um ponto de vista, você tem outro ponto de vista, a gente conversa e chega no meu termo. Esse assunto está pacificado porque a gente chegou no meu termo. Não é essa a interpretação de pacificação que o mundo militar tem. A interpretação de pacificação que eles têm vem desde, por exemplo, a gente vê isso na construção da Transamazônica muito claramente. É uma ideia, de fato, de que você impôs a ordem naquele território. Então, não demanda negociação. Demanda, na verdade, a imposição. O militar ele não é feito para negociar. O sindicalista é feito para negociar. O militar ele precisa, de fato, ser subordinado a uma cadeia hierárquica. Sem essa cadeia hierárquica, a gente vive a anarquia militar. E o pior cenário para a gente, na verdade, é ter sublevações de unidades militares. Então, acho que nesse sentido, que o Lula, de fato, assumisse essa posição mais de comandante em chefe, seria uma coisa muito positiva. Mas, nesse caso, não só o Lula. A gente tem que deixar claro, assim, para o Brasil, que os militares sempre tiveram muita autonomia nesses processos inteiros de por exemplo, uma tarefa que o comandante-chefe tem, promoções. Quem promove alguém a general. Até coronel, para quem não conhece, você vai indo na inércia, assim, dependendo dos seus cursos, do seu tempo de serviço, você vai ascendendo. De coronel para general tem um funil. E esse processo de funil é extremamente duro, porque pouca gente passa, e é um processo extremamente político. Então, tem disputas entre diferentes armas, entre diferentes, a infantaria, diferenças de região, o pessoal do Sul, o pessoal do Rio de Janeiro, o pessoal do Nordeste. Então, assim, é um processo que é disputado. Outros países têm presidentes que fazem intervenções nesse momento, tanto a direita quanto a esquerda. Se a gente for ver o Milei, assim que o Milei assumiu, ele aposentou um monte de gente e promoveu quem ele concordava. O Petro, na Colômbia, fez a mesma coisa. Aposentou um monte de gente e promoveu militares que estavam identificados com o projeto político do governo que foi eleito. Então, não é nada absurdo o Lula fazer coisas desse tipo. Ele escolher comandantes que sejam mais alinhados. Mas nem ele, nem nenhum outro presidente na nossa história fez esse processo. A maior parte das vezes se respeitou o que vinha do meio militar. Então, na prática, os militares escolhem autonomamente quem eles entendem que deve subir na hierarquia. Por isso que o funil funciona tão bem do ponto de vista da coesão. Porque você está em cima e você escolhe quem vai subir. Você só escolhe quem vai subir e concorda com você. Não tem nenhum motivo para você promover alguém que vai gerar ruído, né? Ali naquele coletivo. De fato, não faz sentido. Ana Pinido, obrigada, viu, por compartilhar a sua manhã conosco aqui no Em Detalhes. Um bom dia para você. Eu que agradeço o convite, fico à disposição. Tchau, tchau. O Em Detalhes de hoje fica por aqui. Para você que nos acompanha pelo YouTube, agora é hora de CL Mercado e Investimentos com Débora Maganha e Fábio Panunzio.
Obrigada pela sua companhia e a gente se encontra aqui na programação do ICL. Tchau, tchau. Fala, galera! A gente realmente teve uma das palestras mais incríveis e transformadoras de todos os tempos aqui nesse nosso espaço, dessa nossa comunidade. Uma aula com Mark Allen, maior triatleta de todos os tempos, que emocionou, que ensinou, que trouxe ferramentas práticas para as pessoas usarem e encantou. Muita gente está pedindo para assistir novamente, queria anotar as coisas, sabe? Para poder deixar aquele negócio escrito na parede. São coisas que mudam uma vida inteira. E a gente resolveu liberar o replay para vocês poderem assistir essa aula, que é a aula inaugural de uma jornada que é ainda mais incrível.